Boa noite. Vagas abertas para o Proeja em Uberlândia. UFO se prepara para receber evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Projeto Transnegressão ajuda estudantes na preparação para se tornarem mestres. Na bancada, especialistas explicam o que é a quarta revolução industrial ou Indústria 4.0. Já ouviu falar? Vem entender melhor na edição de hoje. O Jornal da UFO está começando. Hoje, a tarifa de ônibus de Uberlândia voltou a custar R$ 4,00, mas a Prefeitura recorreu da liminar que suspende o aumento para R$ 4,30. Então, pode ter uma reavaliação da Justiça sobre esse valor. A nossa equipe continua acompanhando. A ESEBA, Escola de Educação Básica da UFO, abriu vagas para o Proeja. Tem aulas desde o 6º ano até o 9º ano do ensino fundamental. Os alunos que quiserem também podem cursar junto o ensino técnico em auxiliar administrativo no 8º e no 9º ano. É de graça e as aulas começam dia 13 de fevereiro. Informações nos telefones 3218-2946 e 3218-2908. E o projeto Transnegressão abriu inscrições. A ideia é preparar estudantes que querem se candidatar para mestrado. O projeto tem aulas em Uberlândia e Ituiutaba. O curso é voltado para negros, indígenas, transexuais, quilombolas, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou superdotação. Os detalhes das inscrições estão no comunica.ufo.br. Em janeiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro falou no Fórum Econômico Mundial sobre preparar a juventude brasileira para os desafios da quarta revolução industrial. Você sabe o que é isso? A gente te conta na edição de hoje. Vamos começar conferindo a reportagem. Tecnologia e inovação. Muito tem se falado das novidades no cenário das empresas que escolhem por mudanças na geração de emprego. Nesse contexto, a palavra Indústria 4.0 já é comum aqui no Brasil. É uma revolução, é uma mudança muito grande no modo como se produz essa entrada da internet dentro da fábrica. E ela chama 4.0 porque seria a ideia de uma quarta revolução industrial. Sempre uma revolução associada a uma tecnologia. Se manter atualizado passou a ser uma tarefa para qualquer pessoa, principalmente no mercado de trabalho. O foco desta empresa, que foi criada em 2017, é trabalhar nos moldes da indústria 4.0 e inovar no mercado. Ela surgiu como uma ideia de atender um mercado que hoje tem uma deficiência muito grande, que é a questão da autonomia dos drones e vantes usados para mapeamento. Então percebeu-se naquele então, um aluno queria fazer um TCC, queria desenvolver uma pesquisa, e percebeu-se que os drones que existem, eles têm essa falha. Então eles cobrem uma área muito pequena. Isso limita a aplicação em vários aspectos, você consegue entregar uma informação mais pobre, enfim. E aí pensou-se em fazer uma coisa diferente, Já que a gente vai fazer alguma coisa, já vamos fazer uma coisa melhor. E aí a gente começou a fase de maturação do produto mesmo, E definiu-se que o nosso produto principal seria esse drone de elevada autonomia, que é o Solário. Essas inovações fazem parte de uma nova era que está cada vez mais popular no mercado. O mundo passa por uma transformação, Saindo das primeiras revoluções industriais, que foram as mecânicas, a primeira e a segunda. A terceira, quando se descobriu a energia elétrica, deu um impulso na indústria muito grande. E agora, eu vou chamar de cibernética ou inteligência artificial, que vai trazer, já está trazendo, obviamente, um outro impulso para a economia mundial. E falando de Brasil, o Brasil é um país que tem um potencial muito forte, é uma terra fértil, para que nós investamos nisso, haja visto o número de universidades e até a mente brilhante que os brasileiros têm. E vindo para Uberlândia, eu diria que nós temos mais potencial aqui que no Brasil, se for falar em região. Temos uma universidades fortes, a Universidade Federal, mas as outras universidades particulares que tem também aqui em Uberlândia. E, especialmente, tem empresas e empresários que acreditam nessa conversa entre o cibernético e o físico para trazer benefício para o homem, robotizando aquelas tarefas que podem ser robotizadas.
Revolução é a palavra que provavelmente vai ser citada quando ouvirmos sobre Indústria 4.0, definida como tecnologia a favor do trabalho do homem. Todas as vezes que a gente fala em inovação, que nós falamos em tecnologia, vem na mente da pessoa comum o desemprego. Não, o emprego vai mudar de jeito. Se nós fôssemos avaliar, nós transportarmos uma pedra de um lugar para o outro no início do milênio, nós gastaríamos 500 homens para fazer isso, 300. Hoje não gasta nenhum homem, eu gasto um homem numa máquina. Mas, no entanto, nós não temos desemprego em massa. Então, imagina 500 para 1. E, da mesma forma, vai ser sempre assim, a máquina sempre vai fazer, e isso que deve ser, o trabalho mais pesado, que para o homem não é bom fazer, não tem valor agregado. E vai ter sempre um emprego novo que exige, sim, um maior conhecimento e um preparo maior para as pessoas ocupar aquela vaga, que a gente chama de empregabilidade. Então, o que nós temos que nos preocupar é, sim, preparar especialmente o nosso jovem para esse novo mundo. Um futuro que está próximo e que pode ser promissor para o país. É fácil produzir 1 milhão de pares de sapatos iguais, ou a gente tem tecnologia para fazer isso. A gente tem dificuldade de fazer aquele sapato específico para aquela pessoa. Com a indústria 4.0 vai poder ser feito aquele produto específico para aquele cliente. Para isso acontecer, a gente vai ter não só a internet dentro da fábrica, trabalhando junto com as máquinas, mas também os outros quesitos que estão presentes hoje com o desenvolvimento. Ou seja, a gente vai ter a fábrica virtual e a fábrica real. Isso já existe, né? As grandes montadoras, grandes fábricas de avião, têm a fábrica virtual e a fábrica real, física. Bom, e para falar sobre o assunto, a gente tem no estúdio hoje o professor Márcio José da Cunha, da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFA. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite. Boa noite. E o professor Pedro Froze, da Faculdade de Computação da UFA. Boa noite, obrigada. Professor Márcio, eu começo com você. Vamos explicar, assim, o que muda da indústria feita até hoje para a indústria 4.0, ali no chão de fábrica mesmo, qual que é a diferença? Vamos explicar um exemplo que é a Amazon, por exemplo, né? Então, antigamente, as empresas que tinham os serviços de, eu vou comprar alguma coisa, fazia encomenda, essa encomenda caía numa listinha, o operador ia lá, ia na prateleira, pegava o produto, levava, empacotava, jogava na distribuição do produto, né, e tudo mais. Hoje não, você está na internet, você faz um pedido, automaticamente esse pedido cai num sistema da Amazon, por exemplo, né? Esse produto vai ser encaminhado para um robô. Esse robô já sabe onde que o produto está, qual que é a localidade dele dentro lá do armazém. Ele pega, já empacota, já despacha esse produto para o correio, sem nenhum tipo de interação humana, né? Então isso faz com que a gente consiga economizar gastos, a gente tenha mais controle, né, sobre o que está sendo feito, né, na parte de distribuição, né? Então a indústria 4.0 ela proporciona isso para a gente, né? Tem um controle a mais do que está sendo feito, economia, otimização de processo, né? Visando também, né, como a gente já tinha conversado, né, o consumidor final, né? Então até mesmo o professor disse, né, que eu consigo fabricar agora um par de sapatos específico para uma determinada pessoa, né? Então como isso é feito, né? Então a indústria 4.0 ela garante isso para a gente. Certo. Professor Pedro, é uma conversa entre os equipamentos da fábrica, vamos dizer assim, uma comunicação. E como é que fica o ser humano? Qual o papel dele? Então, um dos princípios de projeto da indústria 4.0 é a interconexão. Então, a conectividade é um princípio de projeto. E a fábrica, os equipamentos, eles já se falam há um bom tempo, da terceira revolução, que seria a terceira revolução para cá, os equipamentos já se falam, que é justamente com a presença da internet. A indústria 4.0, ela vai dar um significado real à palavra cliente. Né? Em inglês a gente ouve o termo customer, né? Que é cliente em inglês, né? No entanto, a gente usa muito o termo customização no Brasil. É muito comum você pegar uma peça, por exemplo, numa confecção, vou customizar, ou seja, eu vou tornar essa peça idêntica do meu querer, como eu gosto. Deixar, né, com a minha cara, né? Exatamente. Então, a indústria 4.0 vai permitir fazer isso online. Você vai poder definir, montar como se fosse um quebra-cabeça e aquilo vem com o seu jeito. Né? Por exemplo, se chegar num automóvel, se você pedir um automóvel de uma cor diferente, você pode esperar 1 ano para chegar ao automóvel, hoje.
Com a indústria 4.0 não, isso vai entrar na linha de produção normalmente, né? Tem uma sigla que apareceu aí a partir dos anos 2000, que é Efficient Customer Response, quer dizer, você diz para o cliente quando é que ele vai receber e ele chega naquela data. Né? Certo. Professor Márcio, todos os setores da indústria podem se encaixar na indústria 4.0 ou não é para todos? Não, a princípio assim, né, vamos imaginar que vamos pensar numa indústria, né, chega um pedido de um determinado produto, né, então isso pode ser tudo customizado, né, como o professor disse, né. Então assim, eu vou ter as pessoas que vão tomar conta do sistema, que vai chegar a informação, vão processar para outro setor, né, esse outro setor vai ter uma outra pessoa responsável, né. Então os setores, a vantagem é essa, né, a gente tem um protocolo único, né, que desde a hora que o cliente faz o pedido até o produto final. Então, a indústria ela se interliga. Então, não tem mais aquele caso que acontecia, não, vamos colocar os papéis no envelope, mandar para um setor, aí o setor pega aquele envelope, abre, verifica o que tem que ser feito, né? Não, hoje é tudo automático, tudo informatizado, né? Professor, quais os riscos de ser tudo tão automático, tão informatizado assim? Pois é, essa é uma questão pertinente, né? E é uma preocupação hoje na área de pesquisa, mas também na área industrial, né? Porque o que acontece? A internet, ela transformou o mundo numa barra, né? Quando você manda uma mensagem hoje para um conhecido, a gente não se dá conta se ele está no Brasil, se está na Europa, Israel, sei lá, Estados Unidos. A gente não se dá conta, porque parece que estamos num barramento, né? E acontece que nesse barramento está todo mundo, inclusive as pessoas mal intencionadas, né? E o que aconteceu com a engenharia na década de 90 e anos 2000 com a automatização? Eles se preocuparam muito com as funcionalidades, mas se preocuparam um pouco com a questão de segurança. Então, por exemplo, eu vi um teste recentemente na Califórnia com um automóvel, um automóvel normal, um automóvel de fábrica, não tinha sido nada mexido no automóvel, mas era possível pegar o controle do automóvel, por exemplo, acelerar, brecar, um automóvel normal. E o que isso tem a ver com a produção? O que deve ter acontecido lá? Nesse caso, um hacker, fazendo o papel de um hacker, tinha tomado o controle do automóvel. Tinha uma pessoa dirigindo, a pessoa estava lá dentro e ela não dirigia mais o automóvel. Ele acelerava, ele brecava, o automóvel parado na garagem desligado, descarregou a bateria inteira. Então, quer dizer, isso falando do produto final. Agora, você imagine que essa coisa pode ir para dentro da indústria. Imagine, por exemplo, a área de energia elétrica. Imagine um hacker tomando conta da rede de energia elétrica. Então, a segurança é realmente a preocupação do momento. Mesmo com esses riscos, vale a pena investir nessa indústria 4.0? Sim, com certeza, com certeza. No sentido de que a gente consiga justamente otimizar, né? Essa otimização a gente pode evitar problemas como acidentes, né? Uma determinada peça foi fabricada errada. A gente pode evitar problemas com relação a produtos, né? Esse produto aqui ele não foi fabricado de acordo com uma determinada especificação. Professor, mas o senhor acha que as chances de a máquina errar são menores do que as chances de um trabalhador, um ser humano errar nessa produção? Eu acho que sim, eu acho que sim. O senhor concorda? Muito menor. Para você ter uma ideia, o erro de uma pessoa digitando é da ordem de 1 erro a cada 1000 toques. A pessoa erra uma tecla a cada 1000 toques. Por exemplo, se a gente falar em fibras ópticas, é 1 erro a cada 10 elevado a 15 bits que você transmite. Quer dizer, para reproduzir um erro desse, nós estamos falando de uma década, mais de década. Entendi. Então, o erro, em termos de erro, sem dúvida, é muito melhor, né? E só para fechar a questão da segurança, para não deixar as pessoas também todas, né? A segurança, o que acontece é assim, o projeto dos sistemas, ele agora começam a ser feitos levando em consideração esses aspectos. Então, antigamente, segurança era uma coisa que se pensava depois. Vamos vamos pôr para funcionar, e aí, põe firewall e tal. Agora não. Por exemplo, lá na computação, nós temos vários projetos, várias linhas de projetos, e a segurança é uma coisa transversal. Ou seja, a gente pensa nas questões de segurança quando faz o design, quando faz o projeto.
Ótimo, daqui a pouco a gente fala sobre os projetos aqui da UFO. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. Sexta-feira parcialmente nublada em Uberlândia e com chance de chuva na parte da tarde. Mínima 18 graus e máxima de 27. Em Patos de Minas, o dia também permanece com temperaturas mais amenas. Mínima de 17 graus e máxima de 28. Pancadas de chuva podem surgir. Monte Carmelo amanhece chuvosa e o céu fica nublado todo dia. Os termômetros marcam entre 20 e 29 graus. Sol entre nuvens em Ituiutaba e a probabilidade de chover é de 80%. A mínima fica 20 e a máxima 33 graus. Em Prata, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 31. Céu nublado durante o dia e pancadas de chuva à tarde ou à noite. Daqui a pouco, detalhes sobre o evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que acontece aqui na UFO em outubro. E a gente continua a conversa sobre Indústria 4.0. Quer participar? Fala com a gente pelo WhatsApp, é o 99639-7880 ou pelas nossas redes sociais. Até já! Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, acontece na UFO a reunião regional da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nessa semana, o presidente da SBPC visitou a UFO e contou detalhes desse evento para a gente. Olha só. A gente vai falar agora com o presidente da sociedade. O que a gente vai ter de novidade agora em outubro? Quais são os temas que vão ser discutidos para a ciência em parceria com a universidade? Nessa reunião regional, nós vamos abordar vários temas importantes para a universidade, para a pesquisa brasileira e para a sociedade. Então, o tema central de fundo vai ser a ciência que nós fazemos nessa universidade e nas universidades aqui da região, que é uma ciência já importante, significativa, e qual é a repercussão, a importância disso para a sociedade, em vários aspectos. Então, esse vai ser o nosso tema central, discutir a ciência que nós fazemos e como essa ciência repercute na sociedade e como ela pode repercutir muito mais ainda. A ciência brasileira pode contribuir mais ainda para a melhoria das condições de vida das pessoas, para a economia do país e tudo mais. Então, eu acho que vai ser o ponto central dessa reunião regional, que vai acontecer, como você disse, em meados de outubro. E a SBPC está muito honrada de estar aqui em Uberlândia, para discutir, para fazer essa atividade junto com a Universidade Federal e, evidentemente, incorporando a comunidade aqui da cidade para discutir esses temas. E como surgiu essa ideia de fazer essa parceria com a Universidade Federal de Uberlândia? Isso foi uma proposta aqui da própria universidade. O professor Kleber pode explicar isso melhor. Eles tiveram a ideia, já participam da SBPC há muito tempo, e trouxeram a nós essa sugestão e nós acatamos imediatamente. E a universidade tem todas as condições e a SBPC vai estar aqui presente todo o tempo. Nós vamos fazer um evento muito interessante. Eu acho que vai agregar para a cidade de Uberlândia, para a própria universidade, essa interação entre os pesquisadores daqui, os pesquisadores do Brasil inteiro. Nós vamos discutir temas importantes, também avaliar as políticas educacionais, a política de ciência e tecnologia, de meio ambiente, todas as grandes questões que a ciência impacta a sociedade brasileira, fazer também a discussão como é que a ciência básica é fundamental para o desenvolvimento e como é que ela se aplica também para o sistema produtivo. Então essas vão ser questões que nós vamos discutir em conjunto. Eu acho que a universidade já tem uma tradição forte aqui, já tem uma pesquisa, já tem muitos cursos de pós-graduação de qualidade nessa universidade e nós temos de mostrar aquilo que fazemos. E a SBPC é uma sociedade interdisciplinar. Então nós vamos estar discutindo aqui os temas de arte, de educação, de engenharia, de física, de química, de geologia, de meio ambiente, de sociologia. Todos os temas, todas as áreas científicas vão estar incorporadas nesse evento. Certo. Agora eu vou direcionar a pergunta para o professor Kleber, deu claro. Professor, a importância desse evento, principalmente para a comunidade acadêmica, como que vai ser isso em meados de outubro? Bom, ter um evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em nossa cidade, em nossa universidade, é de fundamental importância, não apenas para a universidade, mas para a comunidade de Uberlândia e região todinha, região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Minas como um todo. É muito importante, é um reconhecimento da sociedade brasileira, de que nós estamos produzindo uma ciência de qualidade em benefício da população. Nós estamos gerando novos medicamentos, nós estamos gerando novas tecnologias para a população. E é muito importante que a população saiba que ela pode e deve participar desse evento. Por isso nós estamos muito gratos à SBPC
que vai estar aqui junto conosco. O evento ele é de entrada franca, gratuita para os inscritos, né? Olha, numa época em que nós estamos com tantas dificuldades financeiras, todos os estudantes, todos os professores das escolas públicas, professores das escolas particulares, o público em geral, a senhora dona de casa, o senhor aí que está trabalhando na sua oficina mecânica, pode sair daí, se encaminhar para a universidade os dias 14, 15 e 16 de outubro, para ver o que nós estamos fazendo, qual é a ciência que a gente faz em seu benefício. Porque você está junto conosco e nós estamos junto com o cidadão trabalhando pelo progresso da ciência em nossa região e em nosso país. Certo, professor. Só para a gente reforçar, onde que as pessoas podem obter mais informações desse evento que vai acontecer em outubro? Logo, logo no site da UFO nós vamos colocar um link que vai direto ao site da SBPC, onde as pessoas vão ter toda a programação e a forma de fazer a sua inscrição, aqueles que quiserem apresentar trabalhos, a forma de apresentar trabalhos, também a apresentação dos trabalhos vai ser de forma gratuita. Então, um evento, como disse o professor Ildeu, interdisciplinar, multidisciplinar, informativo, de amplo aspecto, aberto a todo o público, onde nós traremos personalidades de grande renome internacional, tentaremos trazer ministros, gestores em ciência, gestores em educação, para que estejam aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento com a comunidade como um todo, com a população. Certo, quero agradecer a participação do professor Kleber, professor Ildeu, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Bacana, tá todo mundo convidado aí para participar do evento. Professor Pedro, que áreas, que profissões ganham com a indústria 4.0 que estarão ou estão já em alta e como que a UFO está preparando os alunos para isso? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, imediatamente vem à cabeça engenharia elétrica, ciência da computação, matemática, física, né? Mas a realidade é que como começa a criar uma cultura, envolver toda uma sociedade, então diversas outras áreas que não eram típicas em projetos de ciência e tecnologia, de tecnologia principalmente de informação, começam a estar presentes. Então, por exemplo, na Europa é muito comum ter um psicólogo, por exemplo, numa equipe de projeto, para ver coisas de ergonomia psicológica de sistema, de como é que a pessoa... Existe um termo que a gente usa muito aí de User Experience, né, UX, né, que é essa coisa de ter uma interface que a pessoa fica confortável de fazer as coisas na interface. Então isso envolve aspectos como cultura, como a sociologia, né, então tem várias áreas que é bem plural, a verdade é essa, que os sistemas vão envolver diversos conhecimentos, né. E sem falar na própria parte de finanças, de produção, né, da produção nas fábricas, né. Modelo de negócios muda, exatamente, né, toda o supply chain, né, toda a cadeia de fornecimento. Então tem toda uma sistemática que envolve muitos conhecimentos, né. Então ela passa a envolver áreas que antigamente a gente via como não típicas, né. A gente tem um projeto, né, na computação e que envolve engenharia elétrica também. Exatamente, UFO, né? exatamente. Hoje nós temos um projeto chamado Child 4.0, né, Child 4.0, que é um projeto muito interessante, porque é focado exatamente na indústria 4.0, né, o 4.0 inclusive do Child é justamente na indústria 4.0. Hoje esse projeto está hospedado no Ministério da Economia porque o Ministério da Indústria e Comércio migrou para o Ministério da Economia, né? E quem coordena esse projeto em Brasília é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Mas envolve diversos participantes. Então, por exemplo, a FIENG está envolvida nesse projeto. A UFO, obviamente, né? Aqui dentro da UFO acontece uma outra coisa que é muito interessante, é um projeto que ele é muito parceiro, né? Então as faculdades que estão envolvidas, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica e a computação, a gente trabalha muito peer, quer dizer, não existe um dono do projeto, né? E uma outra coisa interessante é que tem um fomento da indústria privada, no caso a BRF, nesse momento é a indústria que tem interesse, e também uma ICT, né, que é uma ICT privada, que é a Brain, que é uma empresa do Grupo Algar, que foi criada para criar inovação tecnológica, Brazilian Innovation, daí o termo Brain, que é do Grupo Algar, mas é de ICT, ela é uma empresa sem fins lucrativos. E então, nós temos um espaço hoje lá no Granja Marileusa justamente para hospedar os resultados do projeto.
Bacana. Professor Márcio, a minha pergunta também é sobre emprego e áreas, mas na verdade um outro ponto de vista agora. A gente falou das áreas que ganham com a indústria 4.0 e pessoas devem perder empregos, devem perder postos de trabalho por causa dessa mudança? Não, igual a gente viu na reportagem, né? Eu acho que o foco do emprego muda, né? Então, assim, a gente vai ter profissões que vão surgir com a indústria 4.0. Então, vamos pensar um pouco na computação, né? Então eu vou ter um sistema, esse sistema ele vai comunicar entre si, eu preciso fazer com que essas informações hoje, né, a gente tem uma tecnologia que está na moda, né, vamos dizer assim, que é a nuvem, né? Então eu preciso colocar essas informações da minha empresa na nuvem para que o gestor que fica numa outra localidade acesse essas informações, né? Então com isso a gente tem um profissional que vai surgir, que é o arquiteto de comunicação em nuvem, né? Então ele tem que fazer parte do projeto da indústria 4.0, como que vai ser definido o acesso, quais os dados vão ser armazenados, aonde vão ser armazenados, né? Qual provedor que eu vou ter que utilizar caso eu utilize um serviço na nuvem. São profissões que exigem uma qualificação, curso superior no mínimo. Sim. E assim, além do curso superior, a gente tem que buscar também essas tecnologias, né? Porque nós temos vários fabricantes, né, de tecnologia e cada um tem uma solução diferente. E aí o profissional, teoricamente, ele vai ter que se aprofundar numa determinada tecnologia para ajudar nessa criação da indústria. Professor Pedro, a gente falou que essa indústria ela vai cada vez mais conseguir oferecer para as pessoas o que elas querem de fato. Para isso, ela vai precisar ter dados, muitos dados sobre nós. Foi até tema da redação do Enem, né? Ano passado, sobre esse controle de dados na internet. Como é que é isso na indústria 4.0? Eu só queria fechar essa questão anterior, que tem um exemplo que mostra bem o que aconteceu quando a gente automatiza. Os desenhistas, que eram inúmeros na época que se fazia planta de apartamentos, de casa em papel, eles faziam cada alteraçãozinha lá em uma nova planta. Quando apareceu o projeto auxiliado por computador, os CADs, então houve, puxa, vai desempregar muitos desenhistas. Na realidade não, criou um novo profissional que ganhava muito melhor e fazia um trabalho que era mais nobre. Então, quer dizer, na realidade, é claro que o governo tem de se preocupar com isso também. Criar essa cadeia de desenvolvimento social, né? Voltando à questão dos dados, sim, hoje, com a automação, né, que é a terceira revolução, a gente pega muito dados dos processos, de projetos, né? No chão de fábrica, dados do cliente que está lá na ponta fazendo a compra, e com isso a gente tem um amontoado de dados, que é um termo que até hoje já as pessoas entendem bem, Big Data, né? Quando se fala em Big Data é isso, dados. E esses dados, eles permitem a gente a fazer deduções, né? E isso é interessante. O Márcio comentou da Amazon. A Amazon faz uma coisa interessante. Você começa a dar um clique num produto, à medida que você vai avançando, ela percebe, e aí entra a parte de análise de dados, ela percebe que há uma chance de você comprar. Então ela começa a movimentar o produto lá para a área que vai ser comprado antes do cara fechar a compra. Na indústria? Na indústria. Por isso que a Amazon ela é líder nessa entrega. Ela entrega muito rápido, porque às vezes o cara nem decidiu comprar ainda, mas ela já percebeu, aí entra a parte de inteligência artificial, de análise de dados, ela percebeu que o sujeito ia comprar. Então ela toma a iniciativa de movimentar o produto lá para onde ele vai ser entregue. Então, quer dizer, essa análise de dados, ela vai ser muito benéfica numa indústria como essa. Hoje, por exemplo, você tem um acidente de automóvel, é uma tremenda dor de cabeça, porque o seu carro vai ficar meses danificado, por quê? Na hora que você aciona a concessionária que vai pedir, sei lá, uma porta, uma peça. E ao passo que eu acredito que, tendo essa integração que a indústria 4.0 mostra com essa análise de dados, vai permitir criar, em cima desses dados, uma dedução e dizer, olha, eu posso pedir essas portas porque a história mostra que no mês de janeiro tem mais chuva, as pessoas batem mais, tem mais buraco, esse tipo de coisa. Então não é só bom para quem tem uma indústria e ganha dinheiro com isso, seria bom para quem compra também, consumidor, nós, o resto da sociedade. O foco da indústria 4.0 é o cliente. O cliente passa realmente a fazer jus ao nome de customer.
Ou seja, ele passa a ser o dono da... E o que é interessante, com queda de custo. Ou seja, os preços tendem a diminuir com essa integração da cadeia. Bom, vamos ver então, vamos acompanhando, né, toda essa revolução industrial. Professor Pedro, muito obrigada. Professor Márcio, muito obrigada também. Obrigada a você pela companhia. E na edição de amanhã, a gente fala sobre o pacote anticrime apresentado por Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública. Ótima noite para você. Até amanhã.